Oi, amiga, tudo bem? Oi, amiga! Que saudade! Quanto tempo, né? Apesar de tudo que tá acontecendo, eu tô bem sim. Mas essa pandemia pegou a gente de surpresa, né? E você, tá tudo bem? Eu estou bem também, lidando com as dificuldades desse tempo, né? Mas todos com saúde, ainda bem, né? Mas eu ando um pouco confusa e assustada com todas essas informações sobre a pandemia, sobre o vírus, a quarentena, álcool em gel, álcool 70. São tantas informações que eu nem consigo acompanhar direito. Eu te entendo, amiga. Todos os dias os jornais mostram novas notícias, né? Umas boas, outras nem tanto, mas o que eu acho mais estranho é que a gente nem se importava muito com essas coisas de higienizar as mãos, os objetos. Pois é, eu não imaginava que o álcool ele era tão importante nesse processo de higienização. Mas apesar de estar usando como eles recomendam, eu ainda não entendi como que o álcool ele ajuda nisso. Calma, amiga, calma. Eu entendo o que você está dizendo, mas nada que um pouco de estudo não resolva, né? Aliás, eu acho que você nem deve saber quais as diferenças entre esses tantos tipos de álcoois que todo mundo vem comentando, né? Pois é, eu não sei mesmo. Eu fui ao mercado ontem e estava procurando álcool para comprar para passar nas minhas mãos, né? E eu acabei levando o álcool que eu sempre comprava antes da pandemia, porque eu vi na prateleira do mercado que tem o álcool 46, o álcool 70, álcool em gel, mas eu nem sabia qual era a real diferença entre eles e qual era o mais eficaz para combater esse vírus. Então, eu não sabia escolher qual era o correto. Pois é, amiga, você tem razão. Mas você já leu o rótulo desse álcool que você costuma comprar no supermercado? Sabe qual que é a concentração dele? Eu já li, sim. O álcool que eu costumava comprar era o álcool 46%. E no rótulo não tem muitas informações. Só informa que tem água e álcool etílico na sua composição. E também está escrito que ele é indicado para limpeza em geral. Mas eu ouvi dizer, né, que ele não é indicado para o uso do combate à Covid-19, mas eu não sei dizer. Não, amiga, não é mesmo indicado. Mas fica tranquila, tá? Eu vou te explicar um pouco mais sobre o álcool e você vai entender melhor. E se você aí também não sabe qual é a diferença entre o álcool que nós usávamos antes e o álcool que está sendo recomendado para ser usado agora no combate à Covid-19, então fica aqui com a gente em mais um vídeo do Cienticidade para o quadro Cidadão Consciente. Antes de entender como o álcool 70% atua na higienização das mãos e superfícies, primeiro precisamos entender para que serve o álcool menos concentrado que era usado antes em nossas casas, né? Provavelmente, o álcool que você utilizava na sua casa era o chamado álcool 46%, que é, na verdade, o álcool 46 graus NPM. E você sabia que a sigla INPM significa Instituto Nacional de Pesos e Medidas? E é ele que informa quanto há de álcool e quanto há de água na solução? Pois é, o grau NPM é a razão em gramas de álcool absoluto contido em 100 gramas de uma mistura hidroalcoólica, ou seja, uma mistura de água e álcool. E ele se trata de um percentual de massa. Se a gente tiver, por exemplo, 100 gramas de uma mistura de água e álcool, teremos 46 gramas de álcool e 54 gramas de água para o álcool 46 graus NPM. Mas e o grau GL? O grau GL é uma segunda forma de predizer o percentual de álcool na solução, em que GL é a abreviação de Gay-Lussac, e ele informa a relação em mililitros de álcool absoluto contidos em 100 mililitros de uma solução hidroalcoólica, onde ele se trata então de um percentual de volume. Da mesma forma que falamos anteriormente, em 100 ml de uma solução hidroalcoólica, teremos 46 ml de álcool e 54 ml de água. Mas vale lembrar que NPM e GL são diferentes, pois nem sempre 1 grama de uma determinada substância equivale a 1 ml. Tá, deixa eu ver se eu entendi. Então, quanto maior a graduação, maior a quantidade percentual de álcool? Sim, isso mesmo, amiga.
porque de certa forma nós estamos pensando na concentração de álcool que há na solução. E você sabia também que existem diferenças entre grau NPM e grau GL? Porque as unidades expressam grandezas diferentes. O grau NPM indica massa e o grau GL indica volume. Existe um conceito muito importante que pode nos ajudar melhor a compreender essa diferença entre as unidades utilizadas em grau NPM e grau GL, que é a densidade. A densidade é uma propriedade que varia de acordo com a temperatura e expressa a relação entre massa e volume, conforme nós podemos ver nesta fórmula. Por exemplo, o álcool etílico, ou também chamado de etanol, que é o álcool utilizado na preparação das soluções, apresenta uma densidade igual a 0,789 gramas por centímetro cúbico, isto em 25 graus Celsius. Para nós entendermos um pouquinho melhor, nós sabemos que o centímetro cúbico equivale ao ml, então 1 centímetro cúbico tem 1 ml. No caso da água, por exemplo, em 25 graus Celsius, 1 ml de água tem a massa de 1 grama. Mas já no caso do álcool etílico, em 25 graus Celsius, 1 ml de álcool etílico tem a massa de 0,789 gramas, ou seja, é diferente de 1 grama. E é por isso que nós não podemos igualar os valores de grau NPM e grau GL, sendo então a massa de álcool presente numa solução 70 graus NPM maior que a massa de álcool presente numa solução 70 graus GL. Mas vocês podem estar se perguntando que quanto mais álcool estiver na solução, melhor vai ser para eliminar o vírus e fazer a higienização, correto? Ou seja, se utilizarmos um álcool com graduação acima de 70 graus NPM, teremos uma higienização mais eficaz. Será? Não, não é bem assim que acontece, pois apesar da concentração de álcool ser maior nesses casos, a eficácia vai ser menor. Isso acontece porque o álcool é uma substância que evapora com facilidade em temperatura ambiente, e em concentrações acima de 70% farão com que o álcool evapore rapidamente e fique em contato com o vírus por pouquíssimo tempo. E além disso, a baixa concentração de água faz com que o vírus seja apenas desidratado e não eliminado de fato. Então, utilizar álcool com concentrações abaixo de 70%, como no caso do álcool 46 graus NPM, ou também acima de 70%, como no caso do álcool 92 graus NPM, não serão eficazes contra o vírus. Mas então, se o álcool 46 graus NPM, ele apresenta um percentual baixo de álcool absoluto comparado aos demais, para que ele serve então? Eles são indicados para limpeza em geral, como na remoção de sujeiras em superfícies no dia a dia, pois o álcool tem uma boa interação com moléculas de gordura e mesmo em concentrações menores, como 46 graus NPM, vai auxiliar na remoção de sujeiras. Mas é importante lembrar que devemos seguir a recomendação da Organização Mundial de Saúde e para eliminar vírus e bactérias, devemos utilizar o álcool 70 graus NPM. Para higienização de superfícies e objetos, o álcool 70 graus NPM na forma líquida é o mais recomendado, enquanto que para a higienização das mãos, recomenda-se o uso do álcool 70 graus NPM na sua forma gel. E vocês devem estar se perguntando, mas afinal, qual a diferença entre o álcool líquido e o álcool em gel? Do que é composto esse tal álcool em gel que tanto se fala nos últimos meses? O álcool em gel, ou também chamado de gel alcoólico, é uma das formas mais rápidas para a higienização das mãos. A porcentagem de álcool indicada para o álcool em gel é de 70 graus NPM ou 77 graus GL, e o álcool utilizado é o etanol 96%. Além do etanol, é utilizado água e algum espessante. Mas o que é um espessante? Os espessantes são substâncias que aumentam a viscosidade de um líquido, sem interferir nas suas propriedades, ou seja, tornam aquele líquido mais resistente a escoar. Eles são utilizados em tintas, explosivos e em cosméticos, e também em alimentos, para espessar molhos, sopas e pudins,
sem alterar suas propriedades, como por exemplo o sabor. E para isso, existem fórmulas especiais que são criadas para os espessantes de cada caso, garantindo sua eficiência. Existem diversos espessantes disponíveis para uso na fabricação do álcool em gel, mas os mais utilizados são o Carbopol e o hidroxietilcelulose, que é chamado de HEC, e ambos possuem esta aparência de um pozinho branco. Esses compostos estabelecem fortes interações intermoleculares do tipo de ligação de hidrogênio com as moléculas de etanol e água, gerando a estabilização do gel, e por isso eles se misturam tão bem com a água e com o álcool. Em alguns casos ainda, adiciona-se também o peróxido de hidrogênio, que atua como desinfetante e esterilizante, ou o glicerol, que funciona como um bom umectante, reduzindo o ressecamento da pele. Lembrando que tudo isso é adicionado pensando no uso exclusivamente na pele, como atualmente utilizamos na higienização das mãos. Vocês também devem estar se perguntando: por que o álcool 70 graus NPM é vendido especialmente na sua forma gel, não é mesmo? Pois bem, a Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, declarou proibida a fabricação, distribuição e venda de álcool líquido com graduação acima de 46 graus NPM, devido ao alto número de casos de queimaduras e ingestão acidental. Pensa só, o álcool tem uma alta inflamabilidade, ou seja, ele pega fogo de uma forma muito fácil. E quanto maior a concentração de álcool, maior o risco de um acidente doméstico. Mas, se ele estiver na sua forma gel, ele será mais viscoso, ele vai ter maior resistência ao movimento e vai escoar menos, e com isso diminuímos o risco de acidentes. Então, fiquem atentos, o uso de álcool com graduação acima de 46 graus NPM é permitido apenas na forma gel, e mesmo que o gel minimize um pouco o risco de acidentes, é importante manuseá-lo com cuidado e armazená-lo corretamente, pois ele ainda é bastante inflamável. Mas afinal, como que o álcool ele atua no processo de higienização? Pois bem, o etanol é uma substância orgânica que apresenta propriedades hidrofílicas e hidrofóbicas, ou seja, se mistura tanto em água, que é uma substância polar, quanto em óleo, que é uma substância apolar. E é essa propriedade que permite que o material genético do vírus seja desprotegido. Isso acontece porque o envelope viral, que tem a função de proteger o vírus, é formado por uma bicamada lipídica, que ao entrar em contato com o etanol, é dissolvida justamente pela propriedade hidrofóbica do etanol. Quando essa camada é desnaturada, o envelope viral perde sua função e não consegue mais proteger o material genético do vírus, e assim ele fica inativo. E é por isso que o álcool é uma das formas de higienizar nossas mãos e se proteger do vírus da Covid-19. Em outro episódio da série Cidadão Consciente, nós explicamos mais detalhadamente sobre esse processo, bem como da atuação de outros saneantes utilizados no combate à Covid-19. Nossa, amiga, você esclareceu todas as minhas dúvidas. Agora, quando eu for comprar o álcool, vou lembrar disso tudo e saber certinho qual eu devo comprar. Obrigada, tá? E até mais! Até! E é isso, pessoal! Espero que vocês tenham gostado do vídeo e aprendido um pouco mais sobre os álcoois e como eles atuam contra a Covid-19. Até o próximo vídeo!